Bem, pessoal, como teve alguns alunos que ficaram de recuperação ainda do primeiro bimestre e possam estar tendo dúvida, em relação a algumas questões que o Mike passou, que possivelmente vão ser semelhantes na recuperação dele. Então eu vou estar fazendo aqui a correção para vocês aqui. Eu espero que esteja tudo certo, E espero também estar podendo ajudar vocês. Então eu fiz aqui na mão mesmo, rapidão, só para mostrar mais para vocês o resultado e explicar rapidamente o porquê. A questão 1 ela diz o seguinte: uma equipe de pesquisa será formada com a seguinte composição: 3 físicos e 3 químicos. Para formar a equipe estão dispostos 5 físicos e 6 químicos. O número de diferentes equipes possíveis então eu vou ter aqui a combinação de 5 físicos, eu vou poder escolher 3 e... deixa eu apontar aqui, tonelada de borracha. Ou seja, de 5 físicos... É físicos o primeiro? De 5 físicos eu vou escolher 3 e de 6 físicos e de 6 químicos eu vou escolher 3. Só fazer a combinação aqui, rapidão. Ou seja, combinação de 5 escolhe 2, dá 10. E a combinação de 6 escolhe 3, dá 20, Se eu não estiver errado. Então, eu tenho aqui 200 formas de formar essa equipe. A segunda questão é a questão que ela diz o seguinte: uma comissão de 4 pessoas com pelo menos uma mulher será escolhida entre 6 homens e 5 mulheres. Quantas comissões diferentes podem ser formadas? Ou seja, eu tenho vou ter que escolher 4 pessoas e pelo menos nessas escolhas eu tenho que ter pelo menos um homem e pelo menos uma mulher. Ou seja, o que a questão me diz? Nessa questão eu não posso ter todas as pessoas sendo homem nem todas as pessoas sendo mulher. A partir disso eu posso ter a combinação de... eu tenho 6 homens, Então eu posso ter aqui, eu posso escolher 3 homens e uma mulher, Posso escolher 2 homens e 2 mulheres, um homem e 3 mulheres. Se for olhar a questão aqui direita, ela diz que não pode ter, como é que se diz? Ela não fala que não pode ter pelo menos um homem, ou seja, então eu posso ter aqui com 0 homens e com as 4 mulheres, Então aqui só fazer a combinação de cada uma delas. Então eu vou ter aqui o total de 315 comissões. Vocês podem pausar aí e olhar os resultados. Na questão 3, ela diz o seguinte: um farmacêutico dispõe de 7 tipos de vitaminas e 5 tipos de sais minerais e deseja combinar 3 desses nutrientes para obter um composto químico. O número de compostos que poderão ser preparados usando-se no máximo 2 tipos de sais minerais ou seja, então eu posso ter no máximo 2 tipos de sais minerais, Então eu posso ter aqui 2 vitaminas, um sal mineral, eu posso ter uma vitamina e 2 sais minerais, e também eu posso ter nenhum sal mineral, E todas 3 ser com vitaminas, todos os compostos. Só fazer a combinação entre eles, que nem está aqui, e obter um resultado de 210 compostos que ele pode formar com isso. A questão 4, ela diz o seguinte: considere uma reta R e outra S paralelas, com 6 pontos em R e 4 pontos em S. Ou seja, eu tentei fazer uma demonstração para vocês aqui. Ou seja, paralelas são retas
tanto na horizontal quanto na vertical, que estejam uma na frente da outra, assim. Então, aqui está a demonstração, uma com 6 pontos e a outra com 4 pontos, assim como a questão pede. E a alternativa A fala quantos triângulos podem ser formados. Para mim formar triângulo, eu sei que eu preciso de três pontos, sendo 2 em uma e 1 em outra. Então aqui, para me formar triângulo, eu posso tanto selecionar 2 pontos na reta R, quanto 2 pontos na reta R e 1 ponto na reta S, quanto 2 pontos na reta S e 1 ponto na reta R. Só fazer a combinação aqui, ó, entre eles, combinação de 2 na R e 1 na S, ou 1 na R e 2 na S, faz a combinação aqui e o resultado deu 96 triângulos. A alternativa, a letra B dessa questão diz o seguinte: quantos quadriláteros podemos formar? Ou seja, para me formar quadriláteros, eu preciso de 2 pontos em cada uma das retas, né? Então, eu tenho 2 seleciono 2 na reta R e 2 na S, e eu tenho um total de 90 quadriláteros. Eu espero que esteja certo assim, se não for, porque como é combinação, a ordem não importa, né? Então eu acredito que seja 90 e não 180. A questão 5, ela diz o seguinte: para a escalação de 4 comissárias de bordo de um voo, há 9 comissárias disponíveis, das quais 2 são irmãs. De quantas maneiras diferentes pode ser feita a escalação se a companhia aérea não permite parentes na mesma tripulação? Ou seja, para questões semelhantes a essa, então, em questões igual a essa, você sempre calcula, geralmente você calcula a quantidade total que você tem, menos a quantidade daquilo que você não quer. Ou seja, então, eu seleciono aqui como as 2 irmãs, estando dentro dessa comissão, e depois eu retiro elas, o que eu não quero, por exemplo, que elas estão dentro. Ou seja, aqui eu tenho um total menos o que eu não quero. Então, é a combinação de 9, eu escolho 4, e aqui menos a combinação delas aqui. Muitos de vocês podem ter dúvida em relação a por que 7, a combinação de 7 e 2. Isso é devido a eu tinha 9 comissárias disponíveis. Só que dessas 9, 2 são irmãs. Então essas 2 não podem estar juntas, né, no caso. Então é o que eu tiro ali. Então de 9 tira 2, fica 7. Então vamos considerar que essas irmãs sejam a irmã A e B. Então eu vou colocar elas dentro dessa comissão para tirar aquilo que eu não quero. Ou seja, que são elas 2 juntas. Então, por isso, combinação de 7 e 2. Questões semelhantes a essa são sempre assim. Então, a combinação de 9, escolho 4, dá o total de 126. E aqui, a combinação de 7 e 2, dá o total de 21. Subtraindo 126 por 21, dá o total de 105 formas ali de eu ter essas comissárias. A questão 6 é outra questão parecida ali com a 2, se não me engano. E ela diz o seguinte: entre 4 moças e 5 rapazes, deve-se formar uma comissão de 5 pessoas com pelo menos uma moça e um rapaz. De quantas formas distintas tal comissão poderá ser formada? Ou seja, eu sempre tenho que ter pelo menos uma moça e um rapaz. Então é o que acontece aqui, ó. Ou seja, são 5, então eu posso ter 4. Deixa eu ver. Eu tenho quantas? Então eu tenho 4 moças, né? Então aqui, ó, eu posso escolher as 4 moças e um rapaz. Eu posso ter tanto
3 moças e 2 rapazes, eu posso ter 2 moças e 3 rapazes, e eu posso ter também uma moça e 4 rapazes. Eu não posso ter 0 moças e também não posso ter 0 rapazes, entendeu? Só fazer essas combinações aí da escolha e soma aqui, ó. Então dá o total de 125 comissões. A questão 7 é a questão sobre a formiga lá, né? Uma questão de permutação composta, permutação com repetição. Então essa questão foi uma das questões que eu já respondi anteriormente. Tá aí no YouTube, né? Então vocês podem ir e procurar ela, que ela foi a primeira questão que eu respondi a pedido do Jorge. Então, a questão número 8, ela também é de permutação com repetição, e ela diz o seguinte: com a palavra armadura, calcule o total de anagramas que A. Quantos anagramas começam e terminam com vogal? Nessa palavra armadura, eu possuo simplesmente 3 vogais. Que eu possuo... Deixa eu ver, 3 vogais? Não, 4 vogais. Eu possuo 3 As e um U. Ou seja, então eu posso ter tanto ela iniciando com A e terminando com A. E aí nesse meio eu tenho aí uma permutação, ou seja, tenho 6 letras ainda para se encaixar, sendo que aí nessa palavra armadura eu tenho 2 R's que se repetem. Então, por isso o 2 aqui, 2 fatorial. Ou seja, eu tenho aqui 360. Aqui eu posso ter ela começando com U e terminando com A. E também, ó, eu posso ter aqui, que nem eu já fiz aqui tudo, iniciando com U e terminando com A, iniciando com A e terminando com U, são basicamente o mesmo. Então eu tenho aí um total de 720 palavras que começam e terminam com vogal. Aqui, na alternativa, na letra B dessa mesma questão, ela quer saber quantas apresentam as letras M e D juntas nessa ordem. Ou seja, a ordem aqui importa. Então, M e D vão estar sempre nessa ordem. M e D é simplesmente 1, né? Então, aqui na B. Então, são simplesmente 1. Então, fica aqui, ó. Então, vou considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Porque eram 8 letras e agora fica simplesmente 7. Porque MD é como fosse só uma. E aqui, ó, dentro dessas letras eu tenho os 3A, que não entrou aqui, e tenho os 2 R's, que estão se repetindo aqui. Faço simplesmente o cálculo, deu 420. E aqui a questão, a letra C pergunta: quantos apresentam a letra M e D juntas em qualquer ordem? Ou seja, aqui a ordem já varia. Ou seja, então aqui eu posso ter tanto M e D quanto D e M. Então aqui é 2 fatorial. Por isso que fica 7 aqui do mesmo esquema, só que aqui agora, como M e D varia, eu tenho uma multiplicação por 2 fatorial, que é justamente o dobro. Aqui eu vou responder logo aqui a questão 10 para vocês. A questão 10, ela fala o seguinte: com a palavra calcular, quantos anagramas existe em que A, as vogais estejam sempre juntas? Ou seja, eu vou ter aqui as vogais sempre juntas. Então, esse daqui é considerado como se fosse só um, só que ele não me disse se a ordem importava ou não. Isso daqui, como já foi calculado anteriormente, né, na outra questão, ó, que era aqui, ó, esse cálculo aí, ele dá 180, né? Então eu já coloquei aqui direto. Já coloquei aqui que esse daqui dá 180 vezes a combinação, o 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 3, que deu o resultado, deu 540. A B, ela diz o seguinte: as vogais não estejam juntas.
Ou seja, simplesmente eu faço aquilo semelhante à questão 5. Eu calculo quantos eu tenho, né, o total, e tiro aquilo que eu não quero. Que no caso eu já calculei as vogal estando junto, que é 540, e aqui eu calculei o total de todas as possibilidades que eu tenho. Então eu fico com 4.500. E aqui na letra C, as consoantes estejam sempre juntas. Então aqui ó, tem umas consoantes juntas, né? E aqui ó, o que eu tenho aqui eram oito letras, né? Só que aqui é considerado como se fosse só uma quando você coloca junto. Então fica 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 fatorial. Desses 4 fatorial aqui, ó, eu tenho duas repetições do A, porque eu tenho 2A. Então aqui é 12, né? O resultado disso daqui. Só que ele não me fala que se ele quer nessa ordem. Então aqui a ordem pode variar. Então aqui eu vou ter o 5 fatorial deles aqui, dividido pelo as duas letras aqui ó, que estão se repetindo, que são 2C e 2L, que é 30. Então 12 vezes 30 dá 360. E por último, a questão 9, né? É uma questão fácil, mas é uma questão mais de raciocínio. Ou seja, aqui ó, a questão ela diz o seguinte: o quadriculado ao lado é formado por 6 linhas e 3 colunas de quadradinhos. De quantas maneiras diferentes podemos pintar 6 desses quadradinhos de modo que fique exatamente 2 quadradinhos pintados em cada coluna e apenas um em cada linha? Ou seja, gente, o que acontece? Eu até desenhei aqui o quadrado aqui. O que a questão diz é o seguinte: aqui ó, nesse quadriculado aqui, então eu tenho uma, duas, três colunas, né? E eu tenho essas 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nesse quadrado, por exemplo, eu só posso pintar um quadradinho desse por linha e 2 por coluna. Aqui eu fiz um exemplo de uma pintura, ou seja, isso daqui é um modo que eu pintei para demonstrar para vocês. Ou seja, se eu pintar um quadradinho aqui nessa primeira linha, eu não posso pintar mais nela. Então, se eu escolher na primeira linha o segundo quadradinho, então eu só posso, nessa coluna aqui, eu só posso escolher mais um. Então eu escolhi aqui, entendeu? Então é basicamente isso. Então, qual é o cálculo aqui? Nessa primeira nessas linhas aqui, ó, eu tenho 6 linhas e nessa coluna eu só posso nessa coluna eu só posso escolher 2. Então, basicamente isso. Ou seja, a combinação de 6 e 2 é 15. Só que aqui, para a segunda coluna, só sobrou, eu só posso pintar 4 quadrados agora, né? Porque aqui eu já pintei 2. Então aqui eu vou ter uma opção de 4 quadrados e nessa para essa coluna eu só posso escolher 2. E também essas linhas também, né? Porque aqui era 6 linhas. Eu tive a escolha de 6 linhas na primeira. Agora, 2 dessas linhas já foram escolhidas. Agora eu só posso escolher 4 linhas, entendeu? E por último, aqui ó, eu tinha que eu já pintei 2, né, na primeira coluna, pintei 2 na segunda coluna. Para cá eu só posso pintar 2 também para a segunda coluna. Só que aqui ó, eu já pintei dessas linhas, eu já usei 4 linhas, só sobrou 2 linhas para pintar 2 quadrados. E é justamente a combinação de 2 e 2 que é 1. Ou seja, o resultado é 90. Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês, né? A monitoria, ela só ia começar, no caso, a partir de semana que vem. Só que eu já antecipei para vocês, né? Para poder estar ajudando vocês, porque tá uma confusão realmente. A gente não sabe se vai vir de cara logo recuperação ou se vai
o professor vai marcar ainda, como é que vai ser. Então, de qualquer modo, já estou antecipando aí para vocês, espero estar ajudando. Um colega entrou em contato, pediu ajuda, então estou passando aí, viu? Obrigado, espero que vocês estejam bem. Vai desculpando aí pela uma organização, é devido que como são muitas questões para fazer com pouco tempo, né, para não ficar um vídeo muito longo, então eu fiz dessa maneira. Obrigadão e tchau para vocês.